pouquinho. Já pode colocar na apresentação. Então, boa tarde para todo mundo. A tela inteira, né? A tela inteira, Sim, né? isso aí. Então, boa tarde para todos, né? E todas. A gente vai iniciar agora o nosso seminário da semana do PPG Ecologia e a gente tem hoje a fala da Joseline Molose. Ela é professora lá no EPB, ela tem doutorado em Ecologia e ela fez a graduação aqui na URI, né? Então, é alguém que andou uma boa quilometragem, né, Josi, assim, entre um ponto e outro do país, assim, né, onde se formou e aonde foi fazendo os seus pós, até chegar hoje como professora, doutora na UEPB. Então, uma grande honra, né, ter a fala da Josi hoje. Então, já passo a palavra para a Josi e podemos iniciar, então, um bom seminário para todos, e é isso aí. Ok, muito obrigada, né? Vocês estão vendo, Forminel? Só me Sim. responde se está ok. Ah, perfeito. Então, muito obrigada, né? Primeiro, gostaria de agradecer, então, ao programa de pós-graduação em Ecologia da URI, né? O convite, dizer que eu sou cria dessa instituição, então eu tenho um amor muito grande pela URI, pelo programa de pós-graduação, por Erechim, né? Que não deixa de ser minha cidade natal, então é sempre muito bom mesmo que neste formato online, a gente está conectado, né, entre pessoas de diferentes regiões. Aqui já está noite na Paraíba, né, noite, então não é mais fim de tarde, mas eu fico muito feliz e muito grata ao professor Luiz, né, que me fez esse convite para que a gente pudesse, nesse momento, estar participando desses seminários. Mas vamos ao que interessa, né, porque eu tenho pouco tempo e, como eu disse, eu gosto muito de conversar, então eu vou tentar ser bastante sucinta. Hoje, nesse seminário, o que a gente trouxe é o título de um trabalho, que ele retrata, então, o título do trabalho é Assembleia de Dípteras, Indicadores Funcionais em Seca Extrema. Esse trabalho, ele faz parte, então, do trabalho da tese de doutorado da Daniele Jovem, em parceria com o professor José Bezerra Neto, da UFMG, e a professora Maria João Feio, da Universidade de Coimbra. Integrando esse trabalho, nós tínhamos dois ex-doutorando, o professor Evaldo, que hoje é do IF, e a doutora Isabelle. Esse trabalho foi publicado na Journal of Arid. Então, muitos de vocês podem nos questionar, né? Que trabalhos ou o que tem motivado vocês a fazerem estudos analisando esse processo dessa seca extrema, né, que nós temos enfrentado principalmente na região semiárida, e sei que hoje ele está sendo muito, ele está ocorrendo mais hoje no sul do país e não mais aqui neste período, né, nós estamos com chuvas na nossa região. Então, se nós olharmos essa projeção do IPCC, nós vamos ver que 3 cenários que retratam um aumento da temperatura do planeta. Isso com dados de projeções futuras. Mas, quando nós pegamos essa outra imagem, nós verificamos que nós também temos dados do passado que retratam e que mostram um aumento da temperatura global. E aqui eu peço que vocês observem também aquele gráficozinho do lado, global, que ele vai mostrando realmente este aumento da temperatura. Então, é possível vermos que, através desses dados, né, tanto dados de projeções como dados do passado, nós vamos sim e estamos nos deparando com o aumento da temperatura do planeta. E, consequentemente, cada vez mais estudos nesses ambientes ou estudos globais que retratam a questão da seca são extremamente importantes. Então, o semiárido brasileiro, caracterizado pelo nordeste do país, ele é muito caracterizado por apresentar uma alta taxa de evapotranspiração, de evaporação dos corpos hídricos, aumento da temperatura elevada, o que provoca a estiagem. E essas estiagens, a gente tem visto, né, esses eventos de secas, que são eventos globais, então, provocados pelo El Niño ou pela Laninha, e como eu comentei no início, desde 2012, aqui no semiárido, nós tivemos um período de seca muito forte, uma das piores secas dos últimos 50 anos. No entanto, nesse ano 2019, 2020, começou a ter grandes períodos de chuva na região, né? O que se retrata por secas ali no Rio Grande do Sul. Então, esses eventos, eles passam a ser eventos globais. O semiárido brasileiro, ele é tido como um dos sistemas que mais tem águas represadas, reservatórios, de todos os semiáridos mundiais.
mesmo sendo sistemas artificiais, hoje a gente sabe que a comunidade ela já está muito bem estabelecida. Nós já conhecemos e sabemos qual é a comunidade que nós vamos encontrar nesses ambientes. No entanto, esses sistemas artificiais, eles têm sofrido com a extensa exploração. Consequentemente, nós vamos ter desencadeado processos de enriquecimento de nutrientes e mudanças na forma, né, na hidromorfologia desses ecossistemas, provocados pelas mudanças do volume hídrico dos reservatórios, e que isso vai levar a alteração na estrutura e na flutuação das comunidades. Então, o que tem, de fato, nos motivados? Entendermos esses extremos climáticos, esses processos, atrelados com as pressões antrópicas, e o que isso leva de alterações na dinâmica, né, natural, esses processos, dos ecossistemas. Então, podemos dizer que hoje o nosso desafio é entender, né, e esse entender, meio que entre aspas, como se dá essas mudanças naturais, quais as consequências para a biodiversidade, para as funções, e aí entra as questões relacionadas às características funcionais e aos serviços ecossistêmicos. Os serviços ecossistêmicos, para nós, é uma coisa muito nova, e que nós estamos agora, com parceria com outras instituições, tanto nacionais quanto internacionais, entendermos o que esse processo de perda do volume hídrico e da qualidade de água traz como consequência para os serviços ecossistêmicos. Então, quando nós pensamos, ok, todos esses processos, esses desafios, levam à perda da biodiversidade, sim, isso é uma das nossas principais preocupações. Mas isso não significa que nós estamos apenas perdendo espécies, mas também nós perdemos funções que são realizadas por esses organismos, sejam os organismos que tu estiver trabalhando, e que é importante nós entendermos, né, avaliarmos essa perda dessa biodiversidade funcional. Então, dentro desse cenário, nós temos alguns indicadores ecológicos, e entre eles, então, os nossos estudos têm muito se pautado, principalmente em reservatórios, nos dípteras, porque eles são diversificados, eles têm altas abundâncias nos ecossistemas aquáticos, principalmente dentro de reservatórios, eles são sensíveis à variação, e isso nós precisamos ter essa sensibilidade dessa resposta. E como, por exemplo, então eu vou citar uma característica funcional que nós podemos utilizar, como o tamanho do corpo, uma característica qualquer, que ela retrata muito uma história de vida da resposta desses organismos dentro dos ambientes. Então, como, por exemplo, ele está muito relacionado ao trade-off dessas espécies. Ou, por exemplo, as guildas tróficas funcionais, que estão muito relacionadas com a questão da disponibilidade de recurso e quais os mecanismos que vão, então, dirigir nessa diversidade. Então, ambos esses traços, quando analisados, eles são fundamentais, pois eles indicam questões que estão muito relacionadas ao fitness das espécies. E quando a gente pensa nesse fitness das espécies, nós estamos pensando em características evolutivas, o sucesso reprodutivo para que possa ter a manutenção desse fundo genético. No entanto, aqui eu abro um parênteses, é muito importante a gente saber por que a gente está utilizando aquela característica funcional, como, por exemplo, o tamanho do corpo, guildas ou tantas outras. Sempre isso tem que estar atrelado, visto que hoje tem um modismo de trabalhar com características funcionais, ao que é a resposta que aquela característica pode me dar frente à minha pergunta. E isso é muito importante. Então, o objetivo desse trabalho foi testar as características funcionais de dípteras, se elas sofrem alterações, como resultado de um período de seca prolongado, com consequência potencial para o funcionamento do ecossistema. Então, quais foram as nossas premissas? Nós imaginamos que temos um ambiente com alto volume hídrico, ou um bom volume hídrico quando iniciamos nossa coleta. E à medida que o tempo vai passando, visto que nossas análises foram temporal, nós iríamos ter uma diminuição do volume hídrico, consequentemente um aumento do impacto desses sistemas, da eutrofização. Então, nós tivemos a premissa de que, sim, quanto tivermos uma menor degradação ambiental, nós vamos ter uma maior proporção de espécies especialistas de níveis tróficos superiores e de indivíduos de maior tamanho. Que à medida que esse impacto fosse ficando mais perceptível,
nós iríamos tendo uma modificação. Então, maiores proporções de especialistas generalistas, né? Desculpa, de espécies generalistas e de indivíduos de tamanho de corpo intermediário. E que, à medida que esse impacto ficasse muito mais perceptível pela diminuição do volume hídrico e pelo aumento das concentrações de nutrientes e modificações na paisagem, nós iríamos ter, então, uma maior proporção de espécies generalistas e de indivíduos de menor tamanho. Também queríamos, então, analisar, avaliar as potenciais diferenças nesses atributos funcionais, se elas se modificam, e a diversidade funcional ao longo desse período de seca. Então, nós também trabalhamos com a diversidade funcional, que ela está muito relacionada à questão da diferença desses atributos funcionais, das funções dos organismos. Então, por exemplo, imaginávamos que quando nossos ambientes estivessem com um bom volume hídrico, nós teríamos uma maior diversidade de organismos, visto que nós teríamos uma maior diversidade de nichos. E, consequentemente, ficou muito rápido. À medida que nós tivéssemos mudança nessas características ambientais desses sistemas, nós teríamos uma diminuição da diversidade, porque nós passamos a ter uma sobreposição de nicho e uma diminuição do recurso dentro desses ecossistemas. Então, nós imaginávamos que nós iríamos ter um aumento da uniformidade funcional e uma diminuição da riqueza funcional, como redução, né, resultado dessa diferença dessas categorias que a gente vai ter ao longo desse período de seca prolongada. Então, para esse estudo, nós utilizamos 6 reservatórios, 3 deles localizados no Rio Grande do Norte, na bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu, e 3 deles localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba. Então, ao todo, nós amostramos 141 locais dentro desses 6 reservatórios, num período de julho de 2014 a março de 2015. Então, pegamos ali 4 períodos de amostragem. Essa informação ela é extremamente importante, e aqui eu peço para que vocês atentem, porque em 2012, quando se iniciou-se o período de seca, até 2019, nós tivemos a pior seca dos últimos 50 anos no semiárido. Mas observem que 2012, por exemplo, quando a gente olha a passagem das traíras, a gente vai ver que a gente tinha 100% do volume hídrico. Então, nós tínhamos um bom volume hídrico. Mas que se vocês forem ver em julho, quando a gente começa 2014 as nossas coletas, os nossos reservatórios estavam ali numa média de 20% do volume hídrico. E em março, quando a gente faz a última coleta, a gente tem reservatórios com 1,2 do volume hídrico. Ou seja, nós fizemos coleta dentro do volume morto dos reservatórios, né? Praticamente sem água. Então, a amostragem da comunidade, ela foi amostrada na região litorânea, todas as nossas coletas são na região litorânea. Nós utilizamos a draga, a lavagem do material em peneiras de malha de 1 e 0,5, os organismos foram triados e identificados. Dentro dos atributos funcionais, então, nós selecionamos 8 atributos funcionais, divididos em 28 categorias. E uma dessas categorias foi o tamanho do corpo, e eu vou me deter muito nela ao longo de toda a fala. Aqui é importante retratar que nós utilizamos a referência da Serra 2015, que é de climas temperados. No entanto, nós amostramos cerca de 17 mil organismos, e o grupo do laboratório mediu todos esses 17 organismos, porque nós queríamos ter certeza de que as categorias que Serra, né, em clima temperado, estabeleceram, estava de acordo para que a região semiárida também pudesse fazer a utilização dessas mesmas informações. E estava, então nós utilizamos essa base de dados. Analisamos estratégias alimentares, grupos alimentares, hábitat, né, forma de vida e características morfofisiológicas como hemoglobina, pseudópodos, órgãos sensoriais e túbulos. Então, no artigo a gente tem bem certinho, quem tiver mais interesse pode ir lá olhar as categorias. Analisamos descritores do hábitat, então com parâmetros físicos e químicos, e dentro desses parâmetros também utilizamos a tipologia trófica através do índice de estado trófico modificado por Toledo. Utilizamos descritores do hábitat como matéria orgânica, composição granulométrica, e como descritores da paisagem, então, nós utilizamos o protocolo de diversidade de hábitats proposto por Rovan,
mas que ele é utilizado para rios, né, o River Habitat. Mas nós adaptamos ele para reservatórios. Esse protocolo, ele consiste, então, nós paramos no ponto de amostragem, olhamos cerca de 55 metros de comprimento, por 10 metros de largura, 5 para cada lado, e nesse sentido a gente faz a caracterização da urbanização, atividades agropecuárias. Todos esses descritores, eles foram utilizados, ambientais, porque nós queríamos correlacionar e entender como se dava essa mudança física, química da paisagem, relacionado ou correlacionado com os traços ecológicos. Então, para o nosso conjunto de dados, nós analisamos, nós queríamos ver se os atributos funcionais, eles mudam ao longo dessa seca, em resposta a essas mudanças ambientais temporal. Então, utilizamos permanovas, né, multivariadas, para analisarmos tanto os atributos funcionais como a composição taxonômica, se ela muda ao longo do tempo, analisar a variação nas condições ambientais, utilizamos testes a posteriores para fazer esse comparativo, utilizamos análises univariadas, né, principalmente para fazer análise da diversidade, utilizando o Shannon-Wiener, e a diversidade funcional, se elas também mudam ao longo do tempo, e utilizamos, então, a RLQ para analisarmos a influência das variáveis ambientais sobre os atributos entre os diferentes períodos. Então, como resultados, né, nós amostramos 17.809 indivíduos, né, em 19 gêneros, verificamos que sim, nós tivemos diferenças significativas ao longo do período, como, por exemplo, no início das coletas, então, nós tínhamos uma maior contribuição de goldquironomos, e no final nós tivemos de adócritos e de adócritos. Em relação à característica do tamanho desses organismos, então, do tamanho do corpo, nós verificamos que, no início da coleta, nós tínhamos praticamente proporções semelhantes, muito igual, dos tamanhos do corpo. Mas tínhamos um pequeno ali domínio dos grupos G2 e G3. Em setembro e dezembro, nós verificamos que tivemos perda de algumas espécies, exclusão de categorias, né, principalmente no período de dezembro, e mudança nessa proporção desses grupos, e que em março nós tivemos um retorno, né, um reaparecimento de indivíduos de maior tamanho. Então, essa figura que ela está no artigo, eu acho ela muito interessante, porque aqui a gente consegue ver bem direitinho, em relação à abundância desses organismos, a gente vê a modificação que em julho nós tivemos principalmente grupos, né, G2 e G3, que são tamanhos intermediários. Em setembro nós tivemos a exclusão do grupo G5, que é o grupo de maior tamanho, e que em março praticamente a gente tem uma diminuição nessa abundância, e praticamente categorias muito semelhantes em relação ao tamanho, sendo que começa de novo a aumentar um pouquinho o grupo G5, que são os organismos de maior tamanho. Vimos que temos diferenças significativas entre todos os descritores, então volume, físico-químico, hábitat e paisagem. E quando analisamos os descritores ambientais com os traços, verificamos que eles também mudaram ao longo do tempo. Então, por exemplo, nos meses mais secos, nós observamos uma correlação negativa, como, por exemplo, dos organismos em função da presença de hemoglobina e um aumento de uma correlação positiva em relação, por exemplo, à matéria orgânica. Então, dentro disso, esses eventos de seca extrema, eles levam, sim, à degradação da qualidade ecológica, né? Eles provocam alterações na disponibilidade de recursos e nas relações entre as espécies. E isso, sim, leva impacto sobre a biodiversidade. Então, lembre-se que no início eu falei do que nós esperávamos. Nós esperávamos encontrar uma maior proporção de espécies especialistas, visto que nós temos uma maior disponibilidade de recurso e refúgio. E isso sustenta níveis tróficos superiores. Mas o que nós observamos, né? Nós observamos um aumento das espécies generalistas e organismos de tamanho menor. E aí nós pensamos, eita, por que isso está acontecendo? E daí, né? Daí está na moda, e daí? Então, uma questão importante é que no início dos nossos estudos, os nossos reservatórios já estavam em colapso hídrico. Já estávamos com um volume hídrico em decaimento. Então, essas variáveis hidrológicas,
E esses eventos extremos, eles levam, sim, as comunidades a passarem por esse processo de distúrbio, o que reduz a capacidade de resiliência desses organismos. Então, esses traços, essas características funcionais, eles refletiram a condição de distúrbio. Esperávamos também encontrar grupos intermediários, o que foi observado. Então, tivemos uma proporção muito semelhante entre o esperado e o observado. No entanto, nós tivemos nesse período a exclusão de categorias de organismos de tamanho maior. E isso pode refletir-se conceito de coexistência estável, que está muito correlacionado. Então, nós temos um recurso, nós temos uma espécie muito bem adaptada. Esse recurso se diminui-se essa espécie, mas em contrapartida, outras passam a encontrar condições favoráveis para o seu desenvolvimento. E esperávamos, no final do nosso período de coleta, ali no volume hídrico, né, em função de que temos uma redução do volume, temos um aumento das concentrações de nutrientes, esperávamos encontrar muito mais espécies generalistas. No entanto, o que nós observamos? Uma proporção muito semelhante entre generalistas e especialistas. E a proporção de predadores. E aí que nós pensamos, como assim? Como isso é possível, né? Então, nós fomos analisar a questão taxonômica. E aí nós vemos que nós tínhamos o Coelotânicos. Que esse organismo, ele tem uma larga amplitude fisiológica de gêneros, né? Eles são generalistas versáteis, eles têm estratégias adaptativas, ele é um predador, mas no último período de coleta, ele teve muito correlacionado com a matéria orgânica, né? E ele tem essa característica. Então, nós percebemos que, nós precisamos analisar, além das características funcionais, também a composição taxonômica, para entender como se dá essa mudança. Então, já finalizando, né, que já estou quase passando do tempo aí, a seca prolongada, ela é sim um gatilho que mostra essas mudanças funcionais das comunidades. E ela é importante, visto as projeções que a gente tem visto de mudança climática e os cenários que temos apresentado. A redução do volume hídrico, ela levou sim a uma diminuição, né, dessa riqueza funcional e um aumento dessa uniformidade funcional. E que, no nosso caso, e nós estamos acreditando muito nisso, que a gente precisa sempre agregar a questão taxonômica para entender esse padrão, esses padrões de mudança. E aí vocês podem me dizer, beleza, Josi, muito bem. Então me diga agora, o que vocês sabem, o que sabemos sobre esse evento de secas extremas? O que temos de resposta frente a isso? E aí eu sento e choro, né? Porque não sabemos muita coisa. Sabemos pouquíssimas coisas. Começamos a nossa coleta com um período de diminuição do volume hídrico. Este ano nós estamos tendo chuva nos reservatórios e estamos com o derramamento, a liberação da água, ou seja, os reservatórios, o volume hídrico atingiram a capacidade máxima dos reservatórios, mas estamos sem poder fazer coleta. Então, eu diria que nós estamos começando nossos trabalhos, começando a gatinhar, se equilibrando ali. E cada vez mais estamos integrando pesquisadores, buscando entender, estudar, avançarmos nessa base de conhecimento. Temos feito parcerias, e a professora Silvia Milesi, que é ali da URI, a professora Marina Dolbeck, da Universidade do Porto, tem vindo agregar para que a gente que está começando a trabalhar com essas características funcionais, para que a gente possa avançar e entender melhor esses processos. Mas somos esse bebê ainda usando fralda, né? Precisando ainda avançar muito dos nossos estudos. Então, o que eu tinha, assim, para passar nesse sentido seria isso que a gente retrata no nosso trabalho. Eu passei 2 minutos ali do tempo, mas eu agradeço muitíssimo e também fico à disposição, né? Peço desculpa porque eu sei que eu falei meio rápido, para perguntas e discussão desse trabalho ou de outros trabalhos que a gente tenha e que possa despertar interesse. Então, seria mais ou menos isso. Ok, Josi, muito obrigado pela fala.